Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que são os fios, né? Os fios, eles são assim a peça fundamental na hora de você fazer o seu colar, porque se você usar um fio muito fino, ele vai arrebentar, né? Então, como a gente quer o nosso cliente sempre satisfeito, levar uma peça de qualidade, porque a peça de qualidade vai trazer o reconhecimento do teu trabalho, né? E assim você vai faturar muito mais. Então, tendo esse conhecimento dos fios, qual espessura você vai usar para cada tipo, né, de pedra, de pérola, dependendo do seu peso, se ela é mais pesada ou mais leve. Porque não adianta você fazer um colar e ele arrebentar. O cliente leva para casa, usa, achou lindo, né? Usa 2, 3 vezes, daqui a pouco ela traz de volta. Aí você vai ter que desmanchar, vai ter que refazer. Isso aconteceu comigo uma vez, bem no início que eu comecei a trabalhar, né, com enroladinho. Eu não tinha assim essa experiência para saber que espessura que eu vou usar, como que eu vou colocar, qual pedra, né? A dificuldade também, tanto na combinação, quais cores que vendem mais, né? Isso tudo são importantes para você ter sempre o cliente com você e saber que a partir de uma peça que você faz, que o cliente gostou, você já pode ter desenvolvido várias outras ou semelhantes que se casam, né? Já aconteceu da cliente vir, olhou, gostou, queria um colar na faixa assim de 60, 70 centímetros. Ela começou a experimentar porque era um presente, né? Ela não conseguia se decidir porque ela gostava de todos. Você pode não acreditar, eu tinha 5 colares do comprimento que ela queria, né? Que era na faixa de 60, 65, 70 centímetros, porque eu sempre procuro fazer tamanhos assim um pouco diferentes para poder casar um com o outro. Então ela decidiu um para cliente e os outros 4 ficou para ela. Então assim, olha a importância de você ter também essa variação de tamanho, porque por exemplo, você tem um fio todo branco. Aí a cliente, mas eu não queria branco, eu queria um que tivesse um entremeio de outra cor. Aí você oferece aquele com entremeio. Mas aí você também coloca para ela, experimenta os dois juntos para você se decidir, que foi o que eu fiz, né? A cliente começou a provar, provou vários, não que ela fosse usar todos de uma vez só, mas ela falou, é tão difícil a gente encontrar uma peça bonita, bem feita, eu vou aproveitar e vou levar para mim. Então, quando você se programa nos comprimentos, isso faz com que você venda mais, mesmo que você venda só 2. Você vai levar um mais liso, por exemplo. O colar é todo mesclado com tons laranja, tons, né, que são fáceis de combinar. Aí você oferece um liso que tenha o mesmo tom. Por exemplo, você faz um todo colorido que a maior parte deles seja pedras verdes. Aí você faz um todo verde. Ou você quer dar predominância para o branco, tem pérolas brancas mescladas, tu faz um outro todo branco. E sempre assim, compondo com o que você tem para poder ter mais peças, mais variações, né? As pulseiras, os brincos, e isso vai fazer você vender bastante. Então, não adianta, né? Você vai vender só uma peça? Claro, se a cliente só quer aquela peça, a gente nunca pode forçar o cliente. Você tem que dispor de vários modelos para ela ter mais possibilidade de escolha, né? Isso que ajuda na venda, é a possibilidade de escolha de ter várias, né, composições que vão agradar. Então, se você vai oferecer para cliente, por exemplo, um colar que tem vários tons de pedra assim, você pode também oferecer um todo no lilás, como tem essa pedra lilás, todo no citrino. Então, assim, não precisa ser assim tão grande, né? Como esse, pode ser menor, porque esse daqui é bem maior. Mas assim, só para você saber. E também a espessura do fio. Porque quando o fio, a pedra é pequenininha, tem algumas pedras maiores, mas não é o total, né, do peso da peça. Então, tem muito mais pedras pequenas, você pode usar um fio mais fininho, ele vai ficar mais delicado, né, vai ficar mais bonito, tanto com uma volta, com 2, pode ser choker.
A vantagem desse colar é que você vende, por exemplo, você tem nesse comprimento, né? Que é um tamanho médio, uma pedrinha ali de 6 milímetros, né? Mais ou menos, as pérolas também. Então você pode mostrar para ela que você tem também o todo branco, o todo rosa, todo clarinho, mais escuro. A diversificação é muito bonita e você pode jogar com as cores, com outros elementos que você já tenha. Por exemplo, você tem um brinco ali só de pérola, tá ali apagadinho, só aquele brinco de pérola branca. Aí você vai e coloca um colar junto, né, para fazer um conjunto, já. E também se a cliente, é muito longo, eu queria curtinho, na mesma hora você tira. Por isso que é importante, se você estiver indo a uma cliente, você pode modificar na hora, leva seus alicates, né? Tenha sempre seus alicates junto para poder facilitar você movimentar, né, a peça e resolver ali naquele momento mesmo. E se de repente é uma encomenda, você divulgou a sua foto, né? Você explica para a cliente, olha, eu não tenho, mas a gente facilmente consegue nesse tamanho que você quer, só você me dizer o tamanho, né? Então essas são as facilidades de trabalhar com esse tipo. Tem os outros que é fio passado, tem com nó, tudo isso, né? Os feitos com linha, feito com aço, mas aí você já não tem essa facilidade de aumentar ou diminuir conforme o tamanho, o comprimento que o cliente quer, né? Isso daqui vai trazer para você muitos clientes, porque nem todo mundo trabalha com esse tipo de fio e sabe fazer bem feito, saber fazer, dar um bom acabamento para que ele não fique, né, machucando a cliente, aquelas pontas, né? Então isso tudo você vai aprendendo e vai vendo que é uma peça muito, muito boa para a gente vender. E você pode fazer de várias maneiras. Você pode intercalar. Tá vendo que aqui é um fio, né? Eu utilizei um fio dourado e você vai quebrando ele em pedaços, pode ser todos os entremeios, tamanhos iguais, ou pode ser diferentes também. Deixa eu mostrar para você aqui mais de perto, para você poder visualizar o fio. Tá vendo que ele tem os fios entre uma pedra e outra e o comprimento é mais ou menos o mesmo? Então nesse eu usei o mesmo, mas não quer dizer que você precise usar o mesmo. Você pode mesclar o tamanho do fio, pode colocar mais pedras, pode colocar mais fios, vai depender do que você faz. Você pode colocar fio na parte de cima e começar só na parte da frente, se você tiver poucas pedras, né? Então olha como ele fica bonito se você usar um tom só de pedras. Aqui só tem a variação nos tamanhos, né? As do meio são maiores, aí vai diminuindo, né, o tamanho da pedra. Aí os intercalados são sempre do mesmo tamanho, no caso desse. Então você pode compor, né, conforme o que você tiver, tanto de material como do fio de metal. Pode ser no dourado, pode ser no ródio. E aí você faz esse pedaço, vai emendando um pedacinho do fio, né, da corrente. Ele fica muito bonito, né? Tem um comprimento bom, vai poder usar com 2 voltas, com 1 volta. E esse também você pode diminuir se o cliente quiser, né? Porque é uma peça também bem fácil de modificar. Agora aqui já começa a ter que usar um fio um pouco maior, porque olha a diferença, né, dessa pérola para essa aqui. Ela é bem maior, tá vendo? Ó? Então essa outra é mais ou menos uns 12, 13 milímetros essas, né? Então assim, tem um tamanho já bem maior, você precisa ter um fio mais espesso, a espessura dele tem que ser maior para comportar. Ele tem pérolas e tem pedras, né? Então isso tudo vai fazendo pesar mais o colar e ele, para ter durabilidade, a espessura, acho que o ideal é em torno assim de 30, 35 milímetros, né? Para poder comportar 0,30, tá, pessoal? Para poder comportar, né, o peso que ela tem. Então, o ideal é isso aí, você tá aumentando, né, sempre. Esse outro aqui que eu trouxe é parecido com aquele outro que tem os entremeios. Aqui os entremeios são de elos portugueses, né? Ó, não sei se tá dando para você visualizar bem, né?
é um comprimento de 65 centímetros e ele vai também muito bem, ó, tamanho, né, de pérola, para você perceber bem a diferença, mesmo ele sendo com esse fio, né, com banho de ródio e o elo português, ele fica muito bonito, olha, ele fica assim, claro, porque é a pérola, então se você tiver uma roupa mais colorida, e gosta, né, de usar tons assim, aí você escolhe pelo usar um tipo só de cor, a cor mais clara, né, uma cor mais combinativa. E tem assim também. Esse aqui, ó, esses são cristais fumê numa corrente um pouco mais grossa, ó. O fio é um pouquinho mais grosso e aqui tem variações de tons, porque isso daqui vai trazer também bastante leveza na peça, uma peça que fica assim mais neutra, né, por causa das cores, e você vê que você pode utilizar pedras variadas, tamanhos variados para poder compor uma peça assim mais neutra, com tons assim semelhantes. Isso você pode usar a gama de cor que você quiser, né, contanto que elas estejam assim combinando. Não pode também pegar qualquer cor, né? Procure, se você vai usar alguns tons, ou que combine, ou se for pérola branca, aí você põe outro tom, mas se for só pedra, procure sempre estar dentro, né, de cores que elas vão fazer assim, ter uma harmonia. E fica muito bonito, né, bem neutro. E também você pode diminuir, fazer, às vezes você faz, né, um colar, fez longo e aí, poxa, tá demorando para vender, né? Não sei se é porque fica mais caro, porque, claro, uma peça de uma volta é um preço, uma peça de 2 voltas vai ter outro preço, né? Sempre vai encarecer mais. Então, você pode, eu vou cortar aqui e vou fazer 2 de 45 centímetros, um de 40, um de 45. Então, você vai jogar, porque você vai ter também aquela peça e vai estar modificando para, vou experimentar. Qualquer coisa é só voltar ao tamanho normal. Chegar uma pessoa, eu vi ele longo, pois é, aquele ali já saiu, né, tal, mas eu posso conseguir para você. Aí você vai lá e coloca de novo, né, deixa ele novamente no tamanho maior para ela poder usar longo, porque tem gente que gosta só de colares longos, né. Então, assim, ó, o fio, quando mais leve, você pode usar 20, 25 milímetros. E para o fio mais pesado, para um colar mais pesado, você pode usar assim, ó, 30, 35, porque tu vê, não sei se você vai notar a diferença, né, de espessura. Eu vou pôr esse pretinho aqui na frente, para você perceber, ó, a espessura, só para você ver a espessura, né, como ele tem uma diferença. Então, isso aqui vai dar toda a diferença na hora que você for fazer o teu colar e ter a durabilidade que você precisa, né? Então, escolha sempre as cores, escolha bastante, né, os tons que você vai utilizar, olha as pedras que você tem e olha o que você já fez também. Porque de repente você não precisa fazer tantas peças para ter uma variação, né? Você já tem alguma coisa pronta e você vai complementar com o que você vai fazer. Então isso daí ajuda bastante você na hora da venda, tá? Eu espero que você tenha conscientizado, né? De quanto é importante a gente fazer uma peça, fazer bem feito, para ter o reconhecimento do seu cliente, tá? Então é isso por hoje, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo e até lá. Tchau!